Romanos 8, 31, até o verso de número 39. 8:31 até o 39 diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos orar pela família do Rodolfo, que ainda está de quarentena aí em casa, não podem estar conosco. Vamos orar pela mãe da Catiane, a dona Carmen, que está ainda na UTI, mas apresenta melhoras a cada dia, graças a Deus. E só estão esperando agora ela voltar da sedação, acordar. Nós cremos que Deus está fazendo um milagre na vida dela. Vamos orar pela família do Vanderlei, também a Neide, estão de viagem, por isso não podem estar conosco esta noite aqui. Os demais irmãos também que não puderam vir esta noite. Coloque seus pedidos na mão do Senhor esta noite. Graças te damos, ó Deus, por tudo. Graças pela tua presença maravilhosa. Graças pelo poder do teu Espírito Santo que se apresenta, fortalecendo os nossos corações, transformando a nossa mente, a nossa alma, a nossa vida. Graças te damos pela ação do teu Espírito Santo em nós. Graças te damos porque tu estás presente. Ó Deus, a pessoa mais importante nesta reunião é o Senhor. E nós viemos aqui para te adorar, para te louvar e para bendizer o teu nome. Recebe a nossa adoração, em nome de Cristo Jesus. Recebe o nosso louvor. Recebe, ó Deus, a oração que fazemos a ti. Tudo o que fazemos aqui esta noite, só o fazemos por intermédio de Cristo Jesus, pelo sacrifício vivo, santo e agradável a ti, que Cristo Jesus ofereceu na cruz do Calvário. Senhor Deus amado, graças te damos por estar juntos mais uma vez. Graças te damos pela vida dos irmãos que congregam neste lugar, que se reúnem aqui. É para o louvor da tua glória, é para adorar o Senhor, é para bendizer o teu nome, é para glorificar o teu nome com alegria. Senhor amado e maravilhoso, precisamos de ti, precisamos da tua presença, precisamos da ação do teu Espírito em nossa vida. Senhor amado,
Pedimos a tua bênção sobre a família do Rodolfo, para que eles tenham a recuperação plena e possam logo estar de volta às reuniões da igreja. Ó Deus, obrigado porque o Senhor abençoa a Catiane, que se recuperou prontamente da infecção do vírus. Pedimos a tua mão e a tua bênção também sobre a dona Carmen, que ainda está naquele leito de UTI, mas nós cremos no teu poder, na graça do Senhor, e ela, ó Pai, está melhorando a cada dia para a glória do Senhor. Estenda as tuas mãos sobre a vida dela, que ela possa acordar logo dessa sedação, que possa voltar ao convívio dos seus familiares. Pedimos a tua bênção sobre a família do Vanderlei, que está viajando, a Neide. Guarda cada um deles, ó Deus, no caminho, aonde estiverem, que tudo seja para a glória, honra e louvor do teu nome. Pedimos a tua bênção sobre os demais irmãos também, que não puderam estar conosco esta noite, mas que nos acompanham, que estão ouvindo as pregações, que estão presentes também em nosso coração. Os demais irmãos que vieram, ó Deus, que cada um deles possa também ter uma experiência com o Senhor, que possamos ouvir a tua palavra esta noite, que será ministrada e que ela fale ao nosso coração, que ela transforme a nossa vida, não somente nós que aqui estamos, mas todos aqueles que acompanham pela internet, que vão ouvir esta mensagem, que ela faça diferença para a glória, honra e louvor do teu nome somente. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, essa noite eu quero falar sobre a nossa vitória em Cristo Jesus. É uma pregação da vitória. E por que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus? É interessante porque esse assunto é muito atrativo, porque afinal de contas todo mundo quer ser vitorioso, ninguém quer ser derrotado, ninguém quer ouvir falar em derrota, todo mundo quer ouvir falar na vitória, todo mundo quer experimentar a vitória. Então o assunto da vitória é atrativo. E é importante que falemos também na vitória. Nesse púlpito aqui, muitas vezes a gente fala muito nas necessidades da igreja. E isso é importante, não podemos deixar de falar das necessidades da igreja. Mas como eu me proponho a pregar todo o conselho do Evangelho, e devemos pregar todo o Evangelho, não apenas parte dele. Eu sei que há uma ênfase exagerada na vitória em muitos lugares, e às vezes a gente, por olhar os exageros, peca na falta. É claro que a vitória, muitas vezes, ela é ensinada como sendo a vitória financeira, a vitória emocional e outros tipos de vitória que o Evangelho não nos apresenta. Mas nós não podemos deixar de falar da vitória em Cristo Jesus, conforme a Bíblia nos apresenta. Por isso nós que sempre falamos nas necessidades, via de regra, nas necessidades da igreja. Eu comecei a falar nessas últimas mensagens
sobre a luta espiritual, a batalha contra as potestades, os principados e a obra das trevas do diabo, que também é parte, este tema é parte das Escrituras claras para nós, e nós não podemos deixar de anunciar isso. E agora hoje eu quero falar sobre a questão da vitória. E quero trazer aqui algumas razões porque acredito que nós somos mais do que vitoriosos. Vejam que é importante notar que nós não somos vitoriosos simplesmente. O texto poderia dizer: vocês são vitoriosos. Mas aí talvez essa vitória poderia ser confundida com alguém que de repente está praticando um esporte e consegue a vitória. Se o texto dissesse: vocês são vitoriosos, essa vitória de repente poderia ser comparável a alguém que tem uma conquista na vida emocional, alguém que consegue galgar alguma posição na vida social. Se o texto dissesse: vocês são vitoriosos, talvez alguém compararia essa vitória a alguém que conseguiu conquistar alguma coisa na vida material. Porque é certo que muitas pessoas têm vitórias no mundo esportivo, muitas pessoas têm vitórias no mundo financeiro, muitas pessoas têm vitórias no mundo emocional, têm vitórias numa batalha contra uma enfermidade, têm vitórias numa tentativa de galgar uma posição, têm vitórias de repente passando numa boa universidade, passando num bom concurso, conseguindo um bom emprego. Tudo isso são vitórias, mas o texto aqui ele fala de uma vitória excelente, de uma vitória que está acima das outras vitórias, de uma vitória que é diferenciada, de uma vitória que é de outro tipo, de uma vitória que é de outra qualidade. Ele diz que nós somos mais do que vitoriosos. Porque não há uma palavra que vá acima da vitória, então tem uma palavra adjunta aí, que faz toda a diferença. Ele diz: vocês são mais do que vitoriosos. Não é simplesmente ricos, vocês são mais do que ricos. Não é simplesmente abençoados, vocês são mais do que abençoados. Não é simplesmente vitoriosos. Precisamos entender que o texto não diz que somos vencedores e pronto. Não somos simples vitoriosos, como tem um monte de gente por aí. Não somos vitoriosos comuns, somos mais do que vencedores. E por que somos mais do que vencedores? Porque um vencedor tem lá os seus momentos de glória. Um vencedor tem lá os seus momentos de alegria. Mas ele é vencedor em uma área e não é vencedor de repente em outra. Ele se deu bem na vida financeira, foi um vencedor, mas talvez ele não se deu bem na vida conjugal, não foi um vencedor. Ele se deu bem às vezes numa posição no trabalho, mas ele não se dá bem às vezes na regência de suas próprias finanças. Ele venceu às vezes como um bom pai, mas ele não conseguiu vencer uma enfermidade, uma doença, uma dificuldade. Ou seja, os vitoriosos nesta terra, de forma geral,
eles são vitoriosos em algumas coisas, mas não em outras. E logo eles são submetidos a outras provas e podem não ser vencedores nelas. Um vencedor neste mundo é sempre dependente das vitórias que ele conquista para manter o seu status de vencedor. Um time que foi vitorioso num campeonato, logo é submetido a outro campeonato. E já pouco ou nada vai se falar daquela primeira vitória que ele teve, se ele não conseguir ganhar o outro campeonato. Porque as vitórias neste mundo sempre buscam por outras vitórias. E nem sempre elas são correspondidas. Mas a igreja é diferente. O texto nos afirma, o texto não traz uma possibilidade, o texto não diz um talvez, o texto não chama uma probabilidade, ele afirma como uma certeza: nós somos, não seremos, já somos. Nós não fomos, nós somos. Nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque a nossa vitória não é passageira. Nós somos mais do que vencedores porque a nossa vitória não depende de outras vitórias para se reafirmar. A nossa vitória nem mesmo precisa ser validada perante outras vitórias. Não! Nós somos mais do que vencedores, porque a nossa vitória é eterna. Ela não é uma vitória momentânea, ela não traz sobre si, como recompensa, um troféu que o tempo vai desgastar, ela não traz uma medalha que o tempo vai se encarregar de encobrir, não. A nossa vitória é eterna, ela se faz hoje e ela se faz eternamente. Então você é vitorioso hoje, e quando chega amanhã você continua vitorioso, e quando chegar na terça-feira você ainda é vitorioso, e daqui a uma semana você continua vitorioso, e daqui a 10 anos você ainda é vitorioso, e daqui a 100 anos você continua vitorioso. Porque essa vitória é eterna. E ela é eterna porque ela tem um que a executa por nós, e este um é eterno. Somos mais do que vencedores por intermédio, através daquele que nos amou. Ou seja, nós somos vitoriosos porque a nossa vitória está em Cristo Jesus, acontece por Cristo Jesus, vem de Cristo Jesus e é realizada por Cristo Jesus. Então, se Cristo é vitorioso e nós estamos em Cristo, nós somos vitoriosos com Cristo Jesus. Por isso somos chamados mais do que vencedores. Porque a nossa vitória não é uma vitória comum. É uma vitória acima de outras vitórias. Somos mais que vencedores, porque não temos, preste atenção nisso, somos mais do que vencedores, porque não temos um adversário que esteja à altura do nosso Senhor, que nos garante a vitória. Nós não temos nenhum adversário que seja páreo, que esteja à altura do nosso Senhor. Por isso, as filosofias humanas podem ter lá a sua beleza, mas aquela filosofia oriental do equilíbrio, onde as forças se equilibram, o bem e o mal se equilibram, e todo bem tem um pouco de mal, e todo mal tem um pouco de bem. Essa filosofia pode ter qualquer origem, menos Deus, porque não fala a verdade, porque não traz a verdade, porque as forças não estão em equilíbrio.
O mal não chega a ser páreo para o bem. O mal não pode chegar à altura do bem. O mal nem sequer pode tocar no bem, porque Deus, que representa a bondade soberana e superior, está infinitamente acima de qualquer mal e é infinitamente mais poderoso do que qualquer força das trevas. Então não há equilíbrio de forças. Deus controla tudo e todos e está com o poder absoluto sobre tudo. Aleluia! Por isso, somos mais do que vencedores. Paulo diz no verso 31, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há uma pergunta? Quem será contra nós? É uma pergunta retórica que não tem resposta, porque não precisa dar resposta. Nós podemos ter vários adversários, irmãos, é verdade. E temos vários adversários. Nós temos, por exemplo, o mundo como um adversário. O sistema que rege este planeta caído é um adversário da igreja. Por isso, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós temos o mundo como um adversário. Nós temos homens que podem se levantar como nossos adversários. Às vezes é uma autoridade, às vezes é um pai que se torna um adversário, às vezes uma mãe, às vezes um filho, às vezes um vizinho, às vezes um patrão. Nós podemos ter pessoas como adversários nossos. Podemos e temos a carne, a nossa própria carne, a natureza pecaminosa nossa como um adversário. Há uma luta da nossa própria natureza contra nós mesmos. Lutamos porque a gente quer fazer coisas erradas e sabe que não pode fazer essas coisas. Então há uma luta da carne contra a vida no espírito, constante. Nós temos a carne como um adversário, e a Bíblia diz que aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. E a Bíblia diz que aqueles que andam segundo o Espírito não andam segundo a carne. Nós temos até o diabo como adversário. Aliás, a palavra diabo significa adversário, Satanás, acusador. Ele é um adversário. Mas o texto faz uma pergunta retórica. Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, ele não responde à pergunta, porque não precisa responder. Se temos Deus por nós, não há adversário que possa nos ameaçar, não há. Quem será contra nós? Ele está considerando aqui o mundo, ele está considerando a carne, ele está considerando as pessoas, ele está considerando o diabo. Ele diz: quem será contra nós? Se Deus é por nós, mas veja, Deus precisa ser por você. Deus precisa ser por mim e por você. Se há uma condicional. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, para Deus ser por mim, eu preciso ser por Deus. Para Deus ser por mim, eu preciso fazer a vontade do Pai que está nos céus. Para Deus ser por mim, eu preciso ter Cristo como Senhor da minha vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há ninguém. E isso é importante de se pensar, porque às vezes nós podemos até ter as pessoas por nós.
Os líderes políticos podem ter a nação por eles, mas se Deus não for por eles. Às vezes nós temos as pessoas por nós. Às vezes nós temos até a sociedade por nós. Às vezes nós temos a família por nós. Às vezes nós temos a lei dos homens por nós. Às vezes nós temos as autoridades humanas por nós. Quem sabe tenhamos o próprio povo por nós. Quem sabe tenhamos a própria fama por nós, mas às vezes Deus é contra nós. E se tivermos as pessoas, a sociedade, a família, a lei dos homens, se tivermos os grupos humanos, as autoridades, os povos, se tivermos a fama, tudo por nós, mas Deus contra nós, somos derrotados, eternamente derrotados. A gente às vezes julga pelo olhar, vê alguém acompanhado de milhares de pessoas e diz, se todo mundo está por aquele homem, ele é um vencedor. Mas se todo mundo estiver por ele, mas Deus estiver contra ele, ele pode aparentar ser um vencedor, mas é um derrotado eterno. Às vezes olhamos para uma grande nação que está indo de vento em polpa, que está muito bem financeiramente, nos melhores rankings das decisões da humanidade, e quando olhamos, dizemos, ali há um lugar abençoado, as finanças estão por eles, tudo está por eles, mas se Deus estiver contra eles, eles podem aparentar serem vencedores, mas são na realidade absolutamente derrotados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode ter muita gente contra você, mas se Deus for a seu favor, você é mais do que vencedor. Você pode até mesmo ter a sua família mais próxima contra você, porque acontece. Jesus disse que haveria divisões na própria casa. Você pode ter gente de dentro da tua casa contra você. Você pode até mesmo ter teu patrão contra você. Você pode até ter o governo, os juízes, as autoridades do Brasil contra você. Você pode ter um monte de gente contra você, e tudo está contra você, mas se Deus for por você, você é mais do que vencedor, aleluia. Porque não há nenhum adversário que seja páreo, que esteja à altura de Deus. Então todos os demais adversários que se levantarem contra nós, podemos colocar todos, absolutamente todos, e juntar todas as forças deste universo contra nós. Se Deus estiver por nós, tudo é reduzido a nada. Quem será contra nós? Somos mais do que vencedores, porque não há adversário à altura de Deus. E se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Além disso, somos mais do que vencedores, porque Deus é o nosso provedor. O texto diz no verso 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Há outra pergunta no texto, e é outra pergunta retórica, e essa pergunta também não precisa de resposta, porque é lógico que se Deus deu o Filho único por nós, se Ele entregou o seu próprio Filho por nós, como não nos daria também com Ele todas? Veja, Ele não está dizendo algumas, Ele não está dizendo a maioria delas, Ele não está dizendo a minoria delas, Ele não está dizendo as mais ou menos importantes, Ele está dizendo todas. Como não nos daria também
com Ele, todas as coisas. Ou seja, irmãos, por este texto nós podemos concluir que nós já temos tudo em Cristo Jesus. E digo mais, se algo você não tem, é porque você não precisa deste algo. Porque tudo o que você precisa, Deus te dá, com certeza. Porque se Ele não poupou o seu próprio Filho, se você precisar, o problema é que às vezes a gente quer muitas coisas que a gente não precisa. Aliás, eu acho que a gente, de forma geral, a gente quer muito mais do que a gente precisa. Mas o texto diz que se Ele não poupou o próprio Filho, como não te dará todas as coisas? Ele não diz, não te dará todos os teus desejos, porque os nossos desejos estão corrompidos, porque nós desejamos o que não devemos desejar, porque nós queremos o que não devemos querer, porque os nossos desejos estão manipulados pelo pecado. Então Ele não diz, eu te darei todos os teus desejos, Ele não diz isso, mas eu te darei todas as coisas. Que coisas? As coisas que você precisa, Deus te dará, porque Ele já te deu o mais importante que você precisa, que é a salvação em Cristo Jesus. Então nós não estamos aqui para convencer Deus a nos dar alguma coisa. Tem gente que acha que precisa convencer Deus. Tem gente que acha que para conseguir alguma coisa, ele precisa jejuar 5 meses. Ora, quanto tempo você jejuou para conseguir a salvação? A salvação é o mais importante. O que você fez para conseguir Cristo? Nada. Você recebeu. Então com Cristo vem todas as coisas. Eu não estou dizendo que você não deve orar, não estou dizendo que você não deve jejuar, eu estou dizendo que se você orar, se você jejuar, e às vezes esses são métodos que Deus estabelece para que você construa um relacionamento que vai atuar mais em você mesmo e na sua forma de pensar do que qualquer outra coisa. Mas eu estou dizendo que se Deus já te deu o mais importante, você não precisa convencer Deus de que Ele precisa te dar isso ou aquilo, porque Deus é extremamente maravilhoso, bom, e se Ele já te deu o mais importante, Ele te dará todas as coisas. Não são poucas, são todas as coisas. Não são muitas, são todas as coisas Ele te dará. Então fique tranquilo, descanse. Por isso somos mais do que vencedores. Porque se nos faltasse alguma coisa, então não poderíamos ser vencedores, mas nunca seríamos mais do que vencedores. Se nos faltasse alguma coisa, nós estaríamos na deficiência, não seríamos vencedores. Muito menos mais do que vencedores. Mas com o Filho nós temos tudo o que necessitamos para viver e vencer. Porque a provisão da nossa vitória não vem de nós mesmos, mas de Deus. Nós somos mais do que vencedores porque a provisão da nossa vitória não vem de nós mesmos. Dependemos de Deus. Um atleta precisa depender de si mesmo para ganhar uma competição. Um atleta tem que depender da sua condição física, do seu treino, da sua capacidade para ganhar uma competição. Alguém que vai para o mundo dos negócios precisa depender das circunstâncias ao seu redor e da sua inteligência, das suas oportunidades, da sua perspicácia para ser um vencedor no mundo dos negócios. Alguém que vai galgar ou conquistar alguma posição precisa depender da sua luta, da sua busca para chegar lá. Mas em Deus não é assim. Somos mais do que vencedores porque a nossa vitória não depende de nós mesmos, ela depende de Deus. A nossa provisão não vem de nós mesmos. Então a gente pode olhar para nós mesmos, para o nosso corpo e dizer: estou debilitado, sou fraco, tenho algumas dificuldades na minha vida, tem algumas crises de consciência,
tenho algumas debilidades em mim mesmo, me vejo como um fraco, mas mesmo assim sou mais do que vencedor, porque a minha vitória é provisionada por Deus, é Deus que me provisiona, então é por isso que eu sou mais do que vencedor. Ele é a provisão. Eu posso não ser muito inteligente, mas Ele me provisiona com o que eu necessito para viver. Eu posso não ser muito bonito, mas Ele me provisiona para viver neste mundo, segundo a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Eu posso não ser muito grande, mas Ele provisiona tudo que eu preciso. Podemos não ser uma igreja muito grande, mas Ele provisiona tudo o que precisamos, não devemos um centavo para ninguém. Ele provisiona, Ele cuida de nós. Não dependemos da nossa própria provisão, dependemos de Deus. Mas eu e você precisamos saber que para sermos mais do que vencedor, não podemos depender de nós mesmos, Temos que depender de Deus, porque bem-aventurados os pobres em espírito, pobre é dependente. Eu preciso depender de Deus. É difícil depender de Deus, porque às vezes eu quero depender de mim mesmo. E eu me garanto. Mas aí quando você depende de você mesmo, você pode ser um vitorioso, mas não mais do que vencedor. Para ser mais do que vencedor, você precisa depender totalmente de Deus, porque é dele que vem os recursos infindáveis. É dele que vem a provisão que atua em tudo o que necessitamos. Alguém pode ter muito dinheiro, mas está faltando em outra área. Alguém pode ter uma boa condição emocional, mas está deficiente em outra circunstância. Mas em Deus não é assim. Ele preenche tudo, todas as áreas. Todas as áreas. É por isso que podemos ser plenamente felizes. Por que somos felizes? Porque damos risada. Porque gostamos de sorrir. Porque somos felizes. Porque Deus provisionou tudo. Não está faltando nada. Não tem nenhuma área que falta. Está tudo muito bem enquadrado, encaixado. Você pode até nem ter dinheiro, mas está feliz da vida, porque está tudo resolvido. Você pode nem ter saúde, mas está feliz da vida, porque está tudo resolvido. Ele já te deu tudo. Por isso somos mais do que vencedores. Alguém pode ter muito dinheiro e estar a 3 passos de morrer de câncer. Agora, se você tiver Cristo e estiver a 3 passos de morrer de câncer, você já tem tudo. Você está plenamente feliz. Somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores porque não há acusação ou condenação válida contra nós. Preste atenção. Não há acusação ou condenação válida contra nós. O verso 33 e o verso 34 diz: quem? Novamente uma pergunta. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, agora estamos num tribunal. Estamos num tribunal e várias pessoas, e várias circunstâncias, e vários seres e entes se levantam com acusações. A própria humanidade levanta para acusar. Mas não há acusação contra nós que seja válida, porque temos um justificador, temos alguém que nos justifica, somos justificados por Cristo. Podemos ser acusados, podemos ser até condenados pelas pessoas.
Tem gente que quer ser aprovado pelas pessoas, que quer ser absolvido pelas pessoas. Ora, o mundo condenou Jesus, não vai condenar eu e você? O mundo desaprovou Jesus. Jesus disse: o mundo me odiou, vai odiar vocês? Não adianta você querer ser aprovado ou amado pelo mundo. Podemos ser acusados ou condenados por pessoas, pelo mundo, pela própria carne, pelo diabo. Podemos ser acusados pelos demônios. Podemos ser condenados pela mídia. Podemos ser condenados pela internet. Podemos ser condenados pela justiça dos homens, que é mais injusta do que outras injustiças. Mas não importa. Não importa se somos condenados ou injustiçados. Importa é que, por Deus, que é o grande juiz da história, Deus não é esse tipo de juizinho que a gente está acostumado a ver por aí. Deus não é esse tipo de juiz iníquo que a gente está acostumado a ver por aí, que são guiados pelo suborno, pelo dinheiro fácil, que são guiados por opções políticas. Não, não é por esses, não é desses. Esses vão se desfazer na história. Deus é o grande juiz de toda a terra. Deus é o rei que se assenta sobre o trono. Aliás, Deus está sentado sobre o trono, e com Ele não há injustiça. A lei de Deus não é a lei dos homens. A lei dos homens é construída já na base da possibilidade de se encontrar brechas. Os advogados que o digam, correm atrás das brechas da lei, porque o homem não consegue fazer uma lei justa, porque ele não é justo. Então ele faz leis injustas, cheios de brechas. E essas brechas dão lugar a todo qualquer tipo de injustiça, ao invés da justiça. Nem a Constituição brasileira, nem qualquer outra Constituição é isenta de erros. Todas estão debaixo da injustiça humana, mas existe uma lei que é justa, porque é feita por alguém que é justo, que não tem erro, e essa lei é a lei de Deus. Então, diante dos homens, nós podemos ser condenados, acusados, mas do que vale a lei dos homens perante a lei de Deus? Do que vale, o quanto vale uma condenação de qualquer juiz dessa terra diante da condenação de Deus? Que o mundo nos condene, que os tribunais da história, da humanidade nos condene, mas que nós recebamos de Deus a aprovação e a absolvição em Cristo Jesus, estaremos para sempre na glória, aleluia. Eu não estou interessado em aprovação deste mundo. Aliás, eu estou mais interessado que esse mundo me desaprove, porque se esse mundo me aprovar, eu estou sendo desaprovado por Deus. Mas se esse mundo me condenar, Deus estará me dando a sua absolvição. Deus estará me dizendo: filho, vinde e entrai para o reino que está preparado para ti desde a fundação do mundo, aleluia, glória a Deus. É Cristo quem nos justifica, quem nos condenará? Tem gente que quer ser justificado aqui no mundo. Não somos nós que nos justificamos. Tem gente que quer ficar se justificando o tempo todo. Não é você que se justifica. É Cristo quem nos justifica. É Cristo quem nos torna justos. Se corrermos atrás da justificação humana, se procurarmos outra fonte de justiça, não seremos justificados. Poderemos ser absolvidos pelos homens, mas condenados por Deus. E aí não me importa o que os homens falam. Quando os homens falam aquilo que Deus não fala, eu quero ser surdo para o que os homens falam, mas quero ter os meus ouvidos muito abertos por aquilo que Deus fala. Se Cristo for a nossa justiça, não há condenação para nós.
A igreja primitiva foi condenada pelo Império Romano. Os irmãos da igreja primitiva foram queimados em praça pública, foram lançados às feras, foram crucificados, foram lanceteados, foram serrados ao meio, foram cortados, porque os tribunais da injustiça humana condenaram a igreja, mas Deus os absolveu, porque eles estavam em Cristo Jesus. Porque o mundo já está condenado, mas para os que estão em Cristo não há condenação. Porque temos um advogado que nos justifica e que está sentado à direita do grande juiz de toda a terra e intercede por nós. Se você for enfrentar o tribunal humano da injustiça, precisa de um bom advogado, mas corre o risco de ser injustiçado, porque a injustiça impera nos tribunais da humanidade. Mas diante da justiça divina, diante da lei pura e santa do Deus Todo-Poderoso, nós temos o melhor advogado. Nós temos Cristo Jesus, que está sentado os advogados aqui na terra precisam estar de pé, porque precisam fazer de tudo para tentar convencer o juiz de que o seu cliente é inocente. Precisam pular, virar de ponta cabeça e fazer a festa para tentar convencer os tribunais. Mas o nosso advogado está sentado, porque ele já fez tudo e já nos justificou com o seu sangue. Pelo sangue de Cristo Jesus nós somos justificados e não há condenação contra nós. O diabo pode dizer: você será condenado no inferno. Não importa o que o diabo diga, não importa o que o inferno diga, não me importa o que os demônios digam, não me importa, porque Deus já me deu a sentença, e a sentença é: somos absolvidos em Cristo Jesus, não há condenação para nós. Quando você faz um pecado, o diabo diz: agora você vai para o inferno, está condenado por causa disso. Mas não é assim que Deus diz. Deus diz que em Cristo Jesus você é justificado, você é perdoado. Não precisamos ficar preocupados. Quando vamos a um julgamento aqui na terra, devemos e podemos ficar preocupados. Por quê? Porque os juízes, muitas vezes, são iníquos e injustos aqui na terra. As leis são fracas, cheias de buracos e imperfeitas aqui na terra. Os advogados, muitas vezes, são corruptos, fracos e incompetentes aqui na terra. Mas diante do Senhor não. Diante do Senhor não há injustiça, e Cristo é aquele que intercede por nós. Então nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos torna justos. Não são as nossas obras, não são os homens, não são os nossos esforços, não é ninguém que nos torna justo, a não ser Cristo Jesus. É Ele que nos torna justos. Então somos mais do que vencedores. Se dependêssemos da justiça humana, seríamos mais do que derrotados. Mas como dependemos da justiça divina, e aquele que intercede por nós é o nosso Salvador, então somos mais do que vencedores. Em último lugar, somos mais do que vencedores, porque nada, absolutamente nada, nenhuma coisinha assim,
nem algo muito grande, nada pode nos separar do amor de Deus. É isso que nós vemos a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Outra pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Vejam vocês, irmãos, que o texto não diz que não passaremos tribulação. O texto não diz que não passaremos angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, ou até espada. Ele não diz, vocês não passarão essas coisas, não. Pelo contrário, subentende no texto que nós passaremos essas coisas, muitas vezes. Mas o texto diz que estas coisas, a fome, os perigos, a nudez, as angústias, a espada, estas coisas não poderão nos separar do amor de Cristo Jesus. É por isso que eu não entendo crente que está fiel ao Senhor e depois desaparece, e você vai lá, por que você desviou, se separou do Senhor? É porque alguém falou mal de mim, falou mal de você, você separou do Senhor? Não, porque alguém me perseguiu você, não, porque meu patrão me perseguia muito, perseguiu, você se separou do Senhor? Não, porque me deu uma tristeza no coração. Mas veio da onde essa tristeza? Não sei, eu estava lá, de repente estava feliz. De repente veio uma angústia, uma tristeza no meu coração. Aí eu me parei, não vou mais, não quero saber. A angústia separou. Não, porque veio uma doença e me separou a doença. Não, porque eu pedi para Deus uma casa e Deus não me deu uma casa. Aí fiquei frustrado, fiquei chateado com Deus, fiquei bronqueado com Deus e me separei. Meus irmãos, não entendo essas coisas, porque aqui está dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Se você tocou no amor de Deus, e se o amor de Deus tocou em você, não há angústia, não há nenhum ser humano que pode separar você de Deus. Ele continua dizendo aqui mais, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Os irmãos aqui eram entregues para morrer, todos os dias. Por amor do Senhor, eles eram como ovelhas que iam para o matadouro. Uma ovelha que vai para o matadouro, não tem chance de escapar, vai morrer mesmo. Eles iam como ovelhas para o matadouro, todos os dias. E ele continua dizendo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quer dizer, mortos ou vivos, com angústia ou sem angústia, com problema ou sem problema, com perseguição ou sem perseguição, com gente falando mal ou sem gente falando mal, com gente perseguindo ou sem gente perseguindo, com gente me xingando ou sem gente xingando, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, com família equilibrada ou com família destruída, com problemas ou sem problemas, com emprego ou sem emprego, com amigos ou sem amigos, não importa, nós somos mais do que vencedores. E ele diz, porque estou bem certo, não tenho dúvidas. Não é tipo assim, eu penso, eu acho que, eu desconfio que, não é assim o texto, porque estou certo, tenho convicção, tenho certeza plena de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, coisas do inferno, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, nós somos mais do que vencedores, porque nada pode nos separar de Jesus, nada. Nem a morte. Se morrermos, a morte pode nos separar temporariamente das pessoas que a gente ama aqui, mas ela não pode nos separar de Cristo Jesus. Nem a morte pode nos separar de Jesus. A morte pode separar você do teu pai, você do teu filho, pode separar você do teu marido, você da sua esposa, você do seu amigo, mas não pode separar você de Deus. Não tem como. Nem a morte, nem a vida presente pode me separar. A vida presente, as correrias, pode separar as famílias, mas não pode separar de Jesus. Nem os anjos, nem que venham os anjos do céu, não podem me separar. Nem os infernos podem me separar, porque nem o principado, nem a potestade, que nós já estudamos isso em Efésios, e Paulo retoma essa nomenclatura agora em Romanos, nem principados, nem potestades, nem demônios, nada. O diabo não pode separar você de Deus. Se ele pudesse, não tinha nenhum com Deus. Ele não pode. Nem o presente, nem hoje, nem amanhã. O presente não nos separa de Cristo. Tem gente que acha que não, no presente eu me separo, mas no porvir eu vou estar com o Senhor. Não, não. O presente não pode me separar, porque o porvir também não pode. Nem a altura, nem a profundidade, nem a qualquer instância da localidade humana, nem qualquer outra criatura. E fica a pergunta: o que pode te separar de Cristo, meu irmão? Nada. Por isso somos mais do que vencedores. Porque ainda que estejamos vivos ou mortos, ainda que anjos, homens ou demônios se aproximem, ainda que o presente nos ameace, que as leis dos homens nos firam, ainda que armas se levantem contra nós e que a gente seja alvejado por alguma bala, ainda que o futuro seja incerto do ponto de vista humano, nada, absolutamente nada, pode nos separar de Jesus Cristo. Por isso somos mais do que vencedores. A vitória é isso aí. Essa é a vitória. Todos vocês que estão em Cristo são vitoriosos e mais do que vencedores. Então ninguém tem o direito de andar assim. Ninguém tem o direito de andar como um derrotado. Porque nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Todos nós temos que andar felizes, louvando. Não estou dizendo que nós não teremos tristezas, não estou dizendo que nós não teremos angústias, não teremos dores, não teremos lágrimas. É verdade, faz parte da vida aqui, mas todos nós temos que andar com a cabeça erguida, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque a nossa vitória é eterna e ela vem de Cristo. Porque não temos nenhum sequer adversário que esteja à altura do nosso Senhor. Porque Deus é o nosso provedor, não as nossas próprias forças. Porque não há nenhuma condenação. Aliás, Paulo diz que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Não há acusação, não há condenação válida contra nós, porque o Supremo Juiz já nos absolveu. Porque não há nada que possa nos separar deste amor. Por isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor.
Talvez você que entrou aqui essa noite esteja cheio de tantos problemas, tantas dificuldades. Talvez até seu coração esteja angustiado de alguma forma. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você é mais do que vencedor. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, no seu coração, na sua alma. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele. Senhor, somos mais do que vencedores por meio de Ti. Tantas coisas e tantos são os elementos que querem, de alguma forma, tirar isso da nossa mente, do nosso coração. Mas nós somos mais do que vencedores. Não nos interessam as medalhas e os troféus do presente século. Eles não significam nada, absolutamente nada, porque serão reduzidos e estão sendo reduzidos a nada na história. Não nos interessa a aprovação dos homens ou dessa sociedade iníqua, perversa e corrupta, porque ela se levanta contra o Senhor. Mas não há nenhuma acusação, não há condenação, não há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Ó Senhor, quando nos apresentarmos diante dos portais de pérola na glória, a Tua sentença já está dada. Aqueles que estão em Cristo Jesus estão justificados, estão perdoados, estão lavados, estão purificados, estão santificados. Ajuda-nos a viver esta alegria, a alegria da vitória em Cristo Jesus todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a desfrutar desta realidade tão magnífica, tão maravilhosa, tão poderosa, tão deleitosa. Grande é o Senhor, digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória, para todo sempre e sempre. Amém.